Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos, os que nos visitam na tarde de hoje. Reaberta a sessão, passamos diretamente à ordem do dia. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, quero apenas registrar na tarde dessa terça-feira que agora há pouco homenageamos aqui na sala de imprensa, fizemos a entrega de uma moção de aplauso ao PM que procedeu ao salvamento de um menino de 13 anos de idade que estava com obstrução das vias respiratórias e na intervenção do Tiago, ele foi salvo da morte, teve a sua vida salva, foi um ato de bravura. Então nós fizemos esta homenagem em nome da Assembleia Legislativa ao Tiago, que está aqui do 7º Batalhão aqui da Polícia Militar de São José, Tiago Marcel de Miranda, que está aqui conosco ainda. Então registrar aqui o nosso reconhecimento, o reconhecimento dessa casa. São atos de bravura desse nível que inspiram as nossas crianças, inspiram os nossos jovens a fazer melhor e servir a sociedade. Parabéns a toda a nossa PM, que aliás é a melhor PM do Brasil. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, deputado Lucas Neves. O meu som, vocês estão ouvindo bem aí? Ouve bem. O problema está nos microfones de à parte. Experimenta levantar um pouquinho mais o som dos microfones de à parte para a gente fazer um teste. Com a palavra, deputado Lucas Neves. Senhor presidente, eu só quero aqui mencionar a presença da Escola Municipal Fausta Ratti de Lages, uma escola municipal lá do bairro Vila Marisa, que hoje estão aqui conhecendo a Assembleia, os alunos, os professores e a direção. Sejam sempre bem-vindos a esta casa. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Sejam todos bem-vindos. Pela ordem, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Também quero cumprimentar aqui os alunos de Lages, sejam bem-vindos, comedores de pinhão. Estava falando que a gurizada, além de pinhão, paçoca, entreveiro, que azada. Sejam muito bem-vindos a essa casa. Tomara que vocês tenham esse espírito também de servir, além na comunidade também, vir aqui com os vereadores, como deputados, para que vocês tenham essa experiência também de contribuir para o bem maior. Obrigado, presidente. Consulto, senhores líderes, se podemos deliberar e votarmos na tarde de hoje alguns projetos extra-pauta. Vou enumerá-los. PL 363, 2024. PL 382, 2024. PRS 10, 2024. PL 371, 2024. PL 378, 2024. PL 390, 2024. PL 402, 2024, PL 404, 2024, PRS 10, PRS 10, eu já havia mencionado há pouco. Todos líderes de acordo em discutirmos e votarmos na tarde de hoje esses projetos extra-pauta? Ok, consenso. Vamos para a discussão e votação. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 363/2024, autor governador do Estado, tramitação em regime de urgência, altera a lei 13.136 de 2004, que dispõe sobre o imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCMD. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Tributação, relatoria do deputado Marcos Vieira, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação para encaminhamento de voto, com a palavra o líder de governo, deputado Carlos Humberto. Senhor presidente Mauro de Nadal, o governo, como não poderia ser diferente, encaminha pelo voto sim, aprovação. Obrigado. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 382/2024, autor governador do Estado, tramitação em regime de urgência, dispõe sobre a inspeção e fiscalização sanitária e industrial dos produtos de origem animal produzidos no Estado e estabelece outras providências.
Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Camilo Martins. Comissão de Finanças e Tributação, relator deputado Marcos Vieira. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputado Ivan Nats. Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, relator deputado Altair Silva. Em discussão. Para discutir com a palavra, deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, colegas deputados, esse tema foi debatido hoje pela manhã nas comissões conjuntas, justamente porque o governo tem sim a necessidade de aprovar esse projeto para garantir a continuidade da inspeção. No entanto, há um termo, no parágrafo 10, que ele trata de todos os estabelecimentos. E o debate que nós fizemos é justamente porque existem leis que protegem os pequenos agricultores familiares, de que esses têm as inspeções municipais ou micro-regionais e que, portanto, não estariam enquadrados nesta lei proposta pelo governo. O acordo que nós fizemos hoje pela manhã é que nós vamos aprovar a proposta da maneira como ela está, justamente pela necessidade que também o governo tem da regulamentação, porém, segundo passo vai ser nós garantir justamente aquela continuidade da lei garantindo os pequenos agricultores familiares de poder vender no município com a inspeção municipal ou então micro-regional conforme os acordos feitos nas associações de municípios que permitem a fiscalização e a inspeção dentre os municípios consorciados. Para discutir a matéria com a palavra, deputado Marquito. Não, senhor presidente, uma boa tarde. Também queria manifestar aqui a minha posição de votar favorável à matéria, mas com a garantia do acordo firmado nas comissões, principalmente olhando para o pequeno agricultor, as pequenas agroindústrias familiares, que necessitam da garantia da inspeção municipal para não somente a venda no município, mas também na regionalização. Então, queria colocar essa minha posição de votar favorável na garantia do acordo e do combinado para não prejudicar os pequenas agroindústrias familiares. Na verdade, esta pauta ela foi tema também de discussão e encaminhamento pela reunião de líderes que fizemos hoje pela manhã na presidência da Casa, para que, na sequência, após a aprovação, sanção do Governo do Estado, para assegurar todas as garantias hoje do CISB-SUASA em Santa Catarina, nós retornarmos à discussão e fazermos essa pequena correção para podermos alcançar essas pequenas agroindústrias do Estado catarinense. Então, é acordo de líderes e nós precisamos pautar isso ainda em outubro, para que todo esse segmento não seja prejudicado em Santa Catarina. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de resolução 10/2024, autor deputado Mauro de Nadal. Aprova a apresentação de proposta de emenda à Constituição Federal a fim de alterar os artigos 22 e 24 da Constituição Federal para descentralizar competências legislativas em favor dos Estados e do Distrito Federal. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Relator deputado Camilo Martins. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Presidente. Pela ordem, deputado Cadorim. Só para ratificar uma questão que foi falada na reunião de líderes sobre o projeto do ITCMD, que a gente aguarda, então, que haja a conversa com a Secretaria da Fazenda para que haja o entendimento daquela incongruência da cobrança de juros e multa que está acontecendo hoje por uma interpretação da Secretaria da Fazenda. Então, para que haja esse registro aqui na casa de que deverá haver essa conversa da liderança do governo com a Secretaria da Fazenda. Obrigado. Esse assunto também foi deliberado pelo Colégio de Líderes, porém o encaminhamento ficou a cargo do líder de governo, deputado Carlos Humberto. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 371/2024, autor deputado Antídio Lunelli, altera o artigo 19A da lei número 17.492, de 22 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a responsabilidade territorial urbana, o parcelamento do solo e as novas modalidades urbanísticas para fins urbanos e rurais no estado de Santa Catarina e adota outras providências. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Pepe Colasso, Comissão de Finanças e Tributação, relator deputado Marcos Vieira, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relator deputado Ivan Nats,
Comissão de Transporte, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, relator deputado Fabiano da Luz, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 378/2024. A autoria, Tribunal de Justiça do Estado, revoga o parágrafo único do artigo 255 da lei número 5.624, de 9 de novembro de 1979. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Camilo Martins, Comissão de Finanças e Tributação, relator deputado Marcos Vieira, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputado Ivan Nats. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 390/2024, autoria Tribunal de Justiça do Estado. Autoriza o Poder Judiciário a doar ao município de Chapecó o imóvel que especifique e dá outras providências. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Camilo Martins, Comissão de Finanças e Tributação, relator deputado Marcos Vieira, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relator deputado Ivan Nats. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 402/2024. Autoria governador do Estado. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, com garantia da União, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar de Santa Catarina, Resiliência Ambiental, Inovação e Inclusão Social no Espaço Rural, estabelece outras providências. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Tributação, relator deputado Lucas Neves, em discussão. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, senhores deputados, esse projeto aqui, ele chama muita atenção. O governo do Estado enviou para essa casa 2 projetos de lei para buscar financiamento internacional. Um de 300 milhões de dólares e o outro de 120 milhões de dólares. São 2 bilhões 343 milhões de reais. O juro que o governo vai pagar é de 7% ao ano, mais a variação do dólar. É 1,44 mais 5,31 mais 0,25. 7% mais a variação do dólar. O governo vai pagar de juros 1 bilhão 919 milhões. Ou seja, vai pegar 2.300 e vai pagar 4 bilhões e 200. E o prazo para liberar o financiamento é de 24 a 36 meses, porque tem que ter o aval, inclusive do governo federal, que o governador despreza. Então não é um financiamento para esse governo, é um financiamento que o dinheiro só vai chegar no próximo governo e vai ser pago pelo próximo governo. O governador Moisés pagou os últimos financiamentos que tinha, até do Luiz Henrique do Colombo, que foi o último governador que fez financiamento. Entregou o governo com 5 bi em caixa. O ano passado o governo encerrou o ano com superávit, atingindo 7,3 bilhões. Hoje o governo tem em torno de 8 bilhões de reais em caixa. Não há a necessidade do governo fazer um financiamento desse tamanho. O Estado não está correndo nenhum risco financeiro. Aliás, o Estado está recebendo seus maiores superávites financeiros com uma boa estrutura de caixa. Aprovar o projeto dessa maneira é nós comprometer o próximo governo que aí vem, que nós não sabemos quem vai ser. Então o governo tem hoje condições de garantir a governabilidade de Santa Catarina sem precisar recorrer a um financiamento volumoso como esse. E também vale aqui a informação de que nos próximos dias chega o projeto aqui de isenção do ICMS dos agrotóxicos, que vai dar mais de 1 bilhão de reais por ano. Ou seja, o governo está dizendo, olha, eu vou abrir mão do meu salário e vou pagar as contas com o dinheiro financiado no banco. Não há motivos para o governo pegar um financiamento desse tamanho. Acredito que esse projeto deveria ser melhor discutido por todos nós deputados, não simplesmente aprovar dessa maneira, porque nós vamos comprometer o próximo governo do Estado com um financiamento desse tamanho, com um juro desse tamanho e com o risco que vai gerar, porque além dos 7% ainda tem a variação do dólar.
Então, senhor presidente, a nossa posição enquanto bancada é de não votarmos esse projeto. Se estiver em votação, nós vamos ter que votar contrário, justamente porque é um projeto não para esse governo. É um financiamento que vai ser recebido dinheiro e pago todo esse valor de 4,2 bilhões no próximo governo. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado José Milton Schaefer. Presidente, quero aqui me ater a esse projeto do SC Rural, que já é uma tradição em termos de política agrícola aqui de Santa Catarina. Nós já tivemos outros financiamentos do BIRD que deixaram um excelente resultado no estado, o projeto Microbacias e tantos outros que ali foram feitos, da fruticultura e outros, passaram por financiamentos dessa monta. Agora a proposta do governo de 120 milhões de dólares, de um recurso que vai ser gasto ao longo dos anos, em projetos que vai da questão ambiental, deputado Fernando Crelin, para preparar a nossa agricultura e nossos agricultores para resiliência, para resistência às mudanças climáticas. Porque o primeiro a sofrer com a mudança climática é o agricultor. Então o governo do estado está de parabéns por ter esse pensamento em preparar o nosso agricultor, antever a mudança climática que já está chegando e será o primeiro a ser atingido. Depois, os recursos também serão aplicados na área da melhoria da infraestrutura. Se nós queremos que o filho do agricultor continue produzindo alimento, ele vai ter que ter a mesma estrutura do filho do médico, do comerciante lá do centro da cidade, seja em estrada, seja em energia elétrica, seja em internet, em redes de comunicação. Depois, parte desse recurso vai ser investido em preparar o nosso agricultor, tornar ele mais competitivo no mercado, preparar ele para a competitividade, através de treinamento, de pesquisa e de inovação. Nós precisamos sim desses recursos para que a Secretaria da Agricultura, junto com as empresas e outras instituições, possam preparar os nossos agricultores. Esses 120 milhões de dólares, em que o governo vai botar mais 30 para atingir 150, a agricultura de Santa Catarina paga num ano só. Num ano só, a agricultura de Santa Catarina gera de imposto mais de 10 bilhões de reais. Só as nossas cooperativas passa de 4 bi por ano que elas pagam de impostos. E esse recurso vai permitir melhorar a competitividade, a renda, a resiliência e a qualidade de vida dos nossos agricultores. Então é um financiamento muito positivo que vai aparelhar todo o sistema, também da pesquisa, da extensão rural. Nós precisamos aqui também prestar o nosso apoio, pedir o apoio dos senhores, parabenizar toda a equipe que construiu esse projeto dentro do governo, mas também fazer um pedido aqui, para que o governo realize concurso na área da Secretaria da Agricultura. Deputado Volney, a Secretaria da Agricultura não tem mais funcionário concursado. E nós precisamos ter pessoas preparadas para administrar esses recursos. Então, deixo aqui esse registro, mas quero aqui parabenizar o governo por essa iniciativa. A agricultura de Santa Catarina, em apenas um ano, irá pagar esse empréstimo e, mais do que isso, ele será empregado para que o nosso agricultor possa ter mais qualidade de vida e mais competitividade nas suas propriedades. A agricultura daqui a 5 anos não será mais propriedade. Cada propriedade será uma microempresa e ela vai precisar estar preparada para esse novo momento, e esse empréstimo do SC Rural tem esse objetivo: preparar o nosso agricultor para a agricultura do futuro. Enquanto discutimos a matéria, eu solicito aos senhores deputados que não registraram suas presenças para que o façam, para discutir a matéria. Com a palavra o deputado Lucas Neves. Senhor presidente, eu quero só, aproveitando que eu fiz a relatoria deste projeto na Comissão de Finanças, e para pedir o apoio aos colegas deputados a esta matéria,
por entendermos a importância. Recentemente nós trouxemos aqui, eu pontuei, uma questão referente à agricultura da região serrana, que este ano vem sofrendo com perdas significativas, superiores a 300 milhões de reais. Nós estamos falando de uma queda de 24% na produção de maçã, 50% na produção de várias culturas de grãos. Só na cultura do mel nós estamos falando de uma queda de 80% na produção. E a gente tem esse resultado justamente porque em 25 anos nós estamos enfrentando a maior crise por conta do excesso de chuvas. E agora nos deparamos aqui com um projeto que vem justamente pensando no futuro, de aparelhar o Estado com recursos, com infraestrutura, para que possamos enfrentar essas adversidades que a cada ano se tornam mais recorrentes. Então eu quero, num primeiro momento, parabenizar o governo por encaminhar o projeto. Segundo, dizer que nós só podemos apreciar essa matéria hoje, que é uma lei autorizativa, para que o Estado defenda junto ao Tesouro Nacional a liberação para buscar o financiamento internacional, porque o nosso Estado está com o nome limpo. Se nós estivéssemos no SPC ou no Serasa, nós nem estaríamos aqui discutindo isso. Se o Estado tem todas as negativas, tem a possibilidade de obter o financiamento, que assim façamos. Quando nós permitimos que um Estado, que uma prefeitura busque um financiamento, um empréstimo, deputado Volney, é uma aposta para o futuro. É uma aposta, como vocês viram no projeto, de que a gente tem internet no meio rural, de que a gente tem a melhoria nas estradas, incentivo à pesquisa, extensão, que vai possibilitar inclusive a melhoria do plantio no meio rural. Então eu peço aos senhores deputados que nós possamos dar esse voto de confiança, e é claro que nós teremos uma responsabilidade de fiscalizar a aplicação devida desses 150 milhões de dólares, sendo 120 milhões obtidos através do BIRD, 30 milhões de contrapartida do Estado. Nós estamos falando no câmbio atual de hoje, de mais de 800 milhões de reais de incremento, de incentivo, de fortalecimento da agricultura catarinense. Então, mais do que nunca, nós temos a oportunidade de sinalizar como um Estado responsável que, evidentemente, sem poder contar com uma vinda maior de recursos de Brasília, porque nós contribuímos muito e recebemos muito pouco, né, de que nós recorremos a essa ferramenta que é justa, que é legal, que é a obtenção de um financiamento internacional, para ajudar a fomentar e tornar o nosso Estado ainda mais competitivo e ainda mais forte. Era isso, senhor presidente. A palavra ao deputado Volney Weber. Muito bem, senhor presidente, nobres colegas deputados. Quero aqui, primeiramente, parabenizar o governo do Estado, Jorginho Melo, por essa oportunidade de encaminhar um projeto tão importante quanto esse aqui para a Assembleia Legislativa. Veja só, vivemos num momento de modernidade e tecnologia e faz mais de 10 anos que o homem do campo não recebe um investimento deste porte na agricultura. E isso muda as coisas. Nós precisamos de estar com os nossos jovens preparados, nós precisamos de ter o preparo através de uma EPAGRE dentro das nossas propriedades, servindo as nossas propriedades muitas vezes de laboratório, mas laboratório esse que prepara o nosso jovem, prepara nossas propriedades, diversifica as atividades, e isso tudo requer investimentos, mas que também precisamos modernizá-las e também preparar os acessos das nossas propriedades rurais. Como bem falou aqui o deputado Zé Milton, não são mais simplesmente propriedades rurais, são microempresas e grandes empresas dentro da área rural. Para isso funcionar, nós precisamos de acesso, nós precisamos chegar os insumos e levar a nossa mercadoria para fora. Para isso precisa de estrada, e as estradas de hoje, com os equipamentos que temos, com a modernidade, com os grandes equipamentos e o volume de equipamentos transitando com a nossa produção, é inadmissível as estradas rurais, principalmente em chão batido. Isso não é mais admissível nos dias de hoje. Então isso muda a vida das pessoas quando tem investimento. E também os investimentos na infraestrutura, que o governo também anuncia mais um bom percentual em investimentos. Isso também proporciona qualidade de vida, segurança, proteção, né, ao nosso movimento econômico, porque aí circula as coisas acontecem. Então, parabéns ao governo, parabéns aos nós deputados aqui, que temos essa sensibilidade. Quando o nosso Estado
está prosperoso, está arrecadando bem, é porque essa empresa está forte. E empresa forte tem capacidade de buscar um pouco mais e colocar antes esses benefícios para o cidadão catarinense, fazendo eles ter uma qualidade de vida mais rápida, com mais celeridade e com isso, né, o Estado crescendo ainda cada vez mais e com certeza pagando esse compromisso com muita facilidade. Esses são os talentos que nós temos nas nossas mãos e eles têm que ser bem aproveitados. Então, vamos juntos aí e eu voto favorável a esse projeto para o desenvolvimento do nosso Estado e a qualidade de vida dos nossos catarinenses. Com a palavra, o deputado Matheus Cadorim. Senhores e senhoras deputados, em que pese a importância dos investimentos citados, tanto do projeto em questão quanto da concessão do recurso para investimento nas rodovias, novamente um projeto de grande vulto é passado no afogadilho dentro dessa casa. Novamente, às pressas, sem a possibilidade de uma discussão mais profunda. Essa casa não pode ser uma casa de carimbo, não é um cartório. A gente precisa ter a possibilidade de colaborar com as discussões aqui. Há alternativas mais criativas do que pegar empréstimo e se endividar. Concessões para as estradas, parcerias público e privadas para inovação na área rural. Sou favorável, é óbvio que é necessário, mas nós não tivemos sequer tempo de poder discutir essas ações. Nós vamos imobilizar dinheiro que vai depreciar e depois vão ter que pegar dinheiro, mais dinheiro para poder fazer a manutenção desses investimentos. Por isso fica aqui o meu voto de protesto com relação a, de novo, mais um projeto de grande vulto passando às pressas aqui sem a possibilidade da colaboração de todos os deputados. Obrigado. Deputado Marquito. Senhor presidente, eu queria também ponderar essa matéria, uma matéria muito importante, uma matéria que trata de dois temas centrais do nosso Estado, que é o SC Rural, a partir da extensão, da pesquisa e do fomento e investimento nas propriedades rurais, especialmente na agricultura familiar catarinense, e o investimento em obras de infraestrutura de rodovias estaduais. Eu concordo aqui com o meu colega deputado que colocou que é uma matéria que deveria passar com muito mais tranquilidade, mais debate nessa casa. Eu venho acompanhando a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Agricultura do Estado e a EPAGRE, um trabalho dos técnicos, dos servidores públicos municipais, estaduais, que tem se dedicado a construir esse programa do SC Rural. Portanto, é sim uma necessidade hoje da agricultura familiar catarinense ter esse tipo de recurso. Assim como a gente sabe que um dos principais problemas do Estado de Santa Catarina são as obras de infraestrutura das rodovias estaduais. Agora, é importante a gente ponderar aqui, hoje o Estado ele é superavitário, hoje nós temos pago as dívidas dos governos anteriores, hoje nós temos dinheiro em caixa e não poderíamos aqui apostar somente na estratégia de pegar um dinheiro com um juro altíssimo, um dinheiro caro, um dinheiro que vai custar caro no futuro para resolver esses dois problemas centrais. Acredito que diante do que eu li, nós temos aí de 12 a 24 meses para esse recurso ser aportado aos fundos do governo estadual. E aí fica a questão, vamos, enquanto Estado de Santa Catarina, em dois temas tão importantes, depender exclusivamente de um financiamento com essas problemáticas que o deputado Fabiano colocou? Eu quero trazer um pouco mais de problematização, para inclusive ponderar quem for contrário ou quem não está de acordo com esse modelo de financiamento e de empréstimo, não pela questão da importância dos investimentos que serão feitos na agricultura e nas obras de infraestrutura das rodovias estaduais, mas sim pelas estratégias exclusivas desse recurso resolver esses dois grandes problemas, que são dois grandes problemas centrais do nosso Estado. Então, queria colocar um pouco disso, acho que o debate poderia ser muito mais extenso, gostaria de ter discutido isso em outras comissões que eu participo, mas fica aqui o meu posicionamento, inclusive, com muita tranquilidade, porque já fui vereador, sei da importância dos governos e do executivo de buscar financiamento, e entendo que é uma condição favorável, enquanto o governo do Estado, de estar no positivo e poder pegar esse tipo de financiamento. Entendo que é prerrogativa do governador e dos seus secretários buscarem esse tipo de recurso, mas também é importante a gente fazer os debates e as ponderações. Eu tendo, inclusive, a dar um voto de confiança nesse processo, mas queria dizer, espero
que a agricultura familiar e as obras de infraestrutura não dependem exclusivamente desse tipo de financiamento, porque certamente ele nos trará dívidas ao futuro que a gente precisa ponderar enquanto responsabilidade do nosso Poder Legislativo. Então, queria ponderar esses pontos, queria fazer esse debate com mais tranquilidade, mas fica aqui a minha manifestação. Deputado Sorato. Senhor presidente, colegas deputados, só ressaltar a importância. Muitas vezes é difícil a gente discutir aqui um financiamento, mas aquelas pessoas que estão aguardando a pavimentação na sua casa, que estão aguardando uma melhoria no meio rural, que estão precisando disso, até aqui nós estamos com policiais militares, policiais rodoviários estaduais, que sabem a quantidade de acidentes que acontecem por ter uma via danificada, a importância da gente antecipar essa obra por meio do financiamento. Agora o que a gente precisa é saber se a obra vai ser acertada e se ela vai ser bem executada. Isso eu tenho certeza que o governo do estado, pelo comando do governador Jorginho Melo, dos secretários, vão ter esse acerto e vão conseguir fazer com que a obra chegue para a população, fazendo com que ela possa realmente ter o respaldo do governo do estado, e é isso que a gente tem que pensar aqui agora, pensar que nós vamos estar antecipando para a população algo que é muito importante para melhorar a vida das pessoas, e essa é a bandeira do governo Jorginho Melo, por isso que o voto é favorável tanto ao BIRD rural, quanto também ao BIRD da infraestrutura. Com a palavra o deputado Silvio Zancanaro. Obrigado, presidente. Com relação ao debate, realmente a importância de um projeto desse, quando vem muito bem colocado pelo Zé Milton aqui, as suas preposições, e a agricultura merece. Nós que estamos no eixo principal de pequenos agricultores, não somente de grandes produtores, vemos a necessidade desse incentivo, dessa infraestrutura para as nossas estradas. Não há mais condições de rodar em vias vicinais aí, onde antigamente se passava somente com um caminhão-toco ou um caminhão pequeno, hoje se passam bitrem, caminhões de ração diariamente, e a necessidade de ampararmos realmente não somente os pequenos, mas as grandes produções na escoação. E vou além um pouco mais, na questão da infraestrutura, que não podemos deixar, é a questão da internet, para nós podermos reter os nossos talentos nas pequenas propriedades e nas regiões onde a tecnologia, a tecnificação está cada vez mais apontando, onde temos equipamentos hoje altamente tecnológicos que precisam dessa mobilidade, e ainda nós temos alguns buracos negros sem a internet, infelizmente não podendo utilizar a devida tecnologia. Portanto, vejo com muito incentivo e sou completamente a favor de acelerarmos essa situação, de levarmos esses incentivos para o interior e garantirmos a possibilidade de incentivos para pequenos, médios e grandes produtores do nosso estado. Obrigado. A palavra é o deputado Altair Silva. Senhor presidente, vou ser bastante objetivo sobre o tema, até porque é bastante discutido aqui. Eu gostaria de esclarecer aos senhores pares que nós não estamos assinando o contrato de financiamento, aprovando esse projeto. Nós estamos simplesmente autorizando o passo seguinte para que o governo tome os procedimentos administrativos, que inclusive matéria de financiamento internacional passa inclusive pela Comissão de Finanças do Senado, para que seja aprovado, autorizado a contratação de empréstimo, inclusive com o aval do governo federal. Mas, por uma questão, o Estado de Santa Catarina, quando eu estive secretário da Agricultura e começamos a trabalhar esse projeto, naquele momento, o Estado, fruto de muitos financiamentos de governos passados, não podia realizar financiamento. Foi passado 4 anos baixando o estoque das dívidas para que o Estado voltasse a poder se habilitar para novos financiamentos. E hoje, graças a Deus, o Estado, com a força dos catarinenses, com a dedicação de vários governos, inclusive do governo atual, nós estamos podendo fazer os novos financiamentos. E são financiamentos estratégicos, porque ninguém empresta dinheiro para quem não tem capacidade de pagamento. E hoje o Estado tem capacidade de alavancar, e são projetos que dão playback, ou seja, dão capacidade de pagamento.
todo recurso que são investidos para a agricultura, eles voltam para a sociedade multiplicado por 9 vezes. Então, é um investimento que tem playback. Investir em rodovias, Santa Catarina, que é considerado a Suíça brasileira, ela até pode ser sob índice de desenvolvimento humano, sobre escolaridade, grau de escolaridade, longevidade, vários índices, mas no tocante a rodovias estaduais e federais, nós nos colocamos muito atrás de outros estados, estamos atrás do Paraná, estamos atrás do Mato Grosso do Sul, estamos atrás hoje do Rio Grande do Sul, com todo o respeito a todos, mas o nosso estado de Santa Catarina precisa fazer um grande choque de investimento, contratando grandes investimentos internacionais para que nós possamos dar a logística que os catarinenses merecem e que a nossa economia precisa. Então, meu senhor presidente, eu voto extremamente favorável para que nós possamos criar políticas de desenvolvimento efetivo para o Estado, alavancando o recurso, além do dinheiro que nós também temos em caixa. Deputado Carlos Humberto. Senhor presidente Mauro de Nadal, nobres deputados, cabe aqui certos esclarecimentos. Primeiro, este projeto a gente está tratando da autorização ao governo do Estado para a contratação de 120 milhões de dólares, com 30 milhões de dólares em contrapartida do governo do Estado, para o SC Rural. Nós não começamos a tratar ainda da questão dos recursos para as rodovias catarinenses. Segundo, nós estamos, como disse aqui o deputado Altair, autorizando com que o governo do Estado vá até o Tesouro Nacional e o Senado Nacional pegar as autorizações necessárias para a contratação deste empréstimo junto ao Banco Mundial. Terceiro, o Banco Mundial é o órgão, um dos órgãos, mas um dos principais órgãos de fomento desse tipo de atividade. Os juros são os mais baixos disponíveis no mercado, para que isso fique claro. Segundo, são 20 anos para pagar, com 36 meses de carência. É uma boa negociação de um dinheiro barato para ser investido numa atividade essencial para o estado de Santa Catarina, que é a agricultura e a pesca, porque parte deste recurso também será destinado para a pesca. O governo do estado e esta casa legislativa, a quem eu agradeço mais uma vez, em março do ano passado aprovou o PAFISC, que é o Programa de Economia do Governo do Estado, porque o Governo do Estado foi herdado com 3 bilhões de reais de déficit. E hoje, da série histórica, nós temos o menor serviço da dívida comparado ao nosso orçamento, está em pouco mais de 5%, para ano que vem chegar abaixo de 5%. Portanto, as contas nunca tiveram tão equilibradas e reflexo disto é dinheiro barato oferecido ao governo do estado para que ele possa implementar ao longo dos próximos anos. E fazendo mais uma justiça aqui da conta que foi feita de juro aqui, tem que refazer a conta, porque o dinheiro não é liberado de uma vez só, o dinheiro é liberado à medida que as ações vão sendo implementadas, e a partir da liberação dos recursos, se começa a contar o prazo de carência e pagamento, e a partir de então, os juros serão acrescidos à dívida. Volto a dizer, juro do mais barato que existe à disposição hoje do estado de Santa Catarina. Com o crescimento do estado, com o crescimento da nossa economia, com o crescimento da nossa agricultura, fruto do recurso empregado, fonte deste empréstimo, esse juro e essa dívida, ela vai ficando decrescente perante o orçamento do estado de Santa Catarina ao longo dos próximos 20 anos. É por isso que a gente pede a aprovação do projeto. Obrigado. A palavra do deputado Jair Mioto. Senhor presidente, eu quero também declarar aqui meu voto favorável, uma vez que o nosso estado, 70% da nossa economia é o agronegócio. Tudo que nós investirmos na agricultura
com certeza vai gerar impostos, vai aumentar a arrecadação. A nossa pesca é a primeira do Brasil, da mesma forma, todo investimento vai alavancar ainda mais o setor. E quando se fala de rodovia, eu faço coro aqui com o deputado Altair, o nosso grande gargalo de Santa Catarina é rodovia. O nosso custo de logística corresponde a 14% do custo. Em São Paulo é 7%. No Brasil é 9%. Parece uma incongruência um estado como o nosso ter rodovias tão deficitárias e precisam de solução hoje, agora, imediatamente, a curto, médio e longo prazo, desde recapeamento, conserva, ampliação, colocação de asfalto onde ainda não existe. Então, investir em rodovia é salvar vidas. Então, quero aqui somar-me a esse projeto, parabenizar o secretário Cleverson, parabenizar o governador Jorginho Melo pela visão, pela captação desse recurso com 3 anos de carência. E também nosso projeto é autorizativo, vai passar pelo Senado, vai passar pela União, mas também torcer para que a variação do dólar, ela continue, aliás, ela venha baixar, e que o nosso presidente da República tenha mais prudência nas suas declarações, quando fala do agronegócio, quando fala dos empreendedores, quando fala do presidente do Banco Central, para que o dólar também não possa sofrer flutuações, fruto realmente de palavras que em nada acrescentam na economia brasileira. Então, parabéns ao governador Jorginho, e eu creio que é urgente sim investimento na agricultura, investimento nas nossas rodovias, na logística do nosso estado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 404/2024, autor governador do Estado. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, com garantia da União, e estabelece outras providências. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Tributação, relatoria deputado Fernando Krelink. Em discussão. Eu acho que essa matéria já foi toda ela discutida junto com o projeto anterior. Mas mesmo assim, para discutir a matéria, com a palavra o deputado Cadorim. Só para ratificar, não se trata de ser contra investimento em estrada, investimento na inovação rural. Se trata em ser apresentada uma única alternativa, sem possibilidade de discussão, sem possibilidade de pensarmos em outras formas, de ter formas criativas de não endividar o governo com coisas que nós poderíamos ter concessões, como feito em Minas Gerais, que foram estadualizadas BRs com o único propósito de concessão para iniciativa privada, ou com parcerias público e privadas na área rural de inovação, onde os investimentos prévios das empresas privadas poderiam ser debitados depois do imposto que seria devido, coisas alternativas para que o governo não se endividasse. Essa é a questão. A questão é da gente não ter tempo e não ter a possibilidade de poder discutir alternativas. Obrigado. Para a discussão, com a palavra o deputado Zé Caramuri. Senhor presidente, colegas deputados, acabou ficando embolado as duas matérias, que são, as duas referem-se evidentemente à autorização para que o governo estadual contrate empréstimo internacional. O primeiro já foi aqui amplamente discutido, embora se adentrou também a questão do segundo, tanto 402 quanto 404. Não vamos discutir a importância disso, porque por si só é autoexplicativo. Nosso agricultor precisa, é necessário. Mas vamos pegar o ponto específico do 404. Eu falo de infraestrutura viária. Eu não posso deixar de observar que é importante termos recursos para isso, sim, é importante termos. Estamos andando pelo estado inteiro de buraco a buraco. Estamos há 2 anos de um governo que nós acreditamos, e eu estava aqui o ano passado, exatamente nesse período, quando foi lançado o programa Estrada Boa. E nós imaginávamos que em um ano passado o governo tivesse avançado e o nosso oeste catarinense, que é a minha região, que é a região de vários dos nossos colegas deputados, tivesse sido aquinhoada com um trabalho efetivo de recuperação das SCs. Já não basta as BRs da nossa região estarem deterioradas sem a atenção do nosso governo federal. Agora também nós temos uma situação dramática com a infraestrutura do Estado. Sou favorável? Claro que sou, mas vamos lá.
Dotação orçamentária atualizada do governo do Estado. 3.625 bilhões é a dotação atual. E nós temos liquidado 1.785 bilhões. Qual a leitura que eu posso fazer disso? E se eu estiver errado, me corrijam, meus colegas. O governo tem dinheiro, tem recurso, vai ter mais, porque nós vamos autorizar, mas precisa velocidade de execução. Esse é o apelo que eu quero fazer à estrutura governamental. Não é mais possível observarmos tanta demora na execução das obras por conta de discussões judiciais, ou demora na tomada de decisões, ou medidas que o governo precisa ser proativo para que as obras aconteçam. Então vamos votar favorável, mas precisamos que o governo cumpra a sua parte. Basta ter recurso? Não, precisa ter capacidade de execução. E faço um alerta, meu caro líder. Acho que é importante que o governo observe. Não vi, já foi dito aqui que não temos muito detalhamento ainda, porque o processo está apenas recebendo aqui autorização. Mas será que o governo está pensando em contratar um seguro cambial? Que quando se contrata recursos internacionais, se corre o risco de uma variação cambial. Sabemos as taxas de juro, sabemos os custos que aqui estão expressados, mas o país, do jeito que está indo, com a economia andando de ré, o risco de termos mais desvalorização do dólar é um risco iminente. Tomara que não aconteça, mas se acontecer, fica um alerta aqui para a Fazenda do Estado, que esses contratos devem ser acompanhados do devido cuidado de uma pólice de seguro cambial, para que o próximo governador não tenha uma surpresa muito desagradável no momento de começar a honrar. Obrigado, presidente. A palavra ao líder de governo, deputado Carlos Humberto. Senhor presidente, os argumentos seriam os mesmos que eu usei na minha parte anterior, quando a gente tratou do dinheiro para o SC Rural. É a mesma instituição financeira, a mesma prática, a mesma taxa de juro, a mesma carência, o mesmo prazo. Eu só vou fazer uma defesa da nossa casa aqui. Não está nada passando no afogadilho, somos 40 deputados responsáveis, não é um só. A Assembleia Legislativa está autorizando com que o governo do Estado vá tratar lá junto com o Tesouro Nacional sobre essa questão, sobre o Banco Mundial. Ninguém está assinando nada, não vai começar a contar juro amanhã, o dinheiro não está na conta amanhã, não existe nada disso. Nós continuaremos vigilantes, fiscalizando o emprego desse dinheiro. Se o contrato ocorrer, terá nossa participação de novo, e o processo que nós estamos autorizando aqui é o mesmo processo que a Câmara de Vereadores de Joinville autorizou o governo de Joinville atrás dos 200 milhões do Banco do Brasil, dos 128 milhões de dólares junto ao BID. É a mesma coisa. A nossa Assembleia Legislativa, ela é responsável, ela é séria, ela é correta, somos todos responsáveis aqui, estamos cumprindo com o nosso papel vigilante. Então essa defesa em favor do parlamento catarinense, ela tem que ser feita. Já aproveito também para pedir o voto favorável. Muito obrigado. Para encaminhamento de votação, com a palavra o deputado Matheus Cadorim. Para justificar, não querendo politizar a questão, Joinville passou por todas as comissões, inclusive a de Justiça, teve todo o rito, e após essa discussão ferrenha, foi aprovado então os empréstimos, assim como eu acredito que deveria ter sido feito aqui também. Obrigado. Encerrada a discussão, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 423/2021, autor, deputado Sargento Lima, dispõe sobre a política estadual de hidrogênio verde do Estado de Santa Catarina e adota outras providências, com emendas aditivas e emenda modificativa e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Valdir Cobalcini, Comissão de Finanças e Tributação, relator deputado Antídio Lunelli, Comissão de Turismo e Meio Ambiente, relator deputado Lucas Neves, Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação, relator deputado Matheus Cadorim, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 380/2023, autor deputado Dr. Vicente Caro Preso. Altera a redação do capítulo 6º do artigo 189 da lei número 17.292 de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência para constar o sistema de pagamento por código QR e outras tecnologias assistivas. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Márcio Machado. Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação, relator deputado Nilson Berlanda. Comissão dos Direitos do Consumidor, do Contribuinte e de Legislação Participativa, relator deputado Márcio Machado. Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, relator deputado Camilo Martins. Em discussão, com a palavra o autor deputado Dr. Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esse é um projeto singelo, mas que traz uma segurança importante às pessoas com deficiência visual, que vão saber o que estarão pagando e também facilitará para quem recebe, no caso, as concessionárias de vários serviços públicos aí prestados em Santa Catarina. Por isso, eu peço o apoio dos nobres amigos deputados e deputadas. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 56/2024, autoria do deputado Nilson Berlanda. Institui a Semana Estadual de Conscientização em Combate ao Capacitismo e altera o anexo único da Lei número 18.531 de 2022, que consolida leis que institui datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Sérgio Guimarães. Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, relator deputada Luciane Carminati. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 133/2024, autor deputado Camilo Martins. Declara de utilidade pública o Instituto Saber e Recriar de Palhoça e altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Pepe Colasso. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputado Antídio Lunelli. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 169/2024, autor deputado Napoleão Bernardes. Altera a lei número 18.278 de 2021, que declara de utilidade pública o Rotary Clube Rio do Campo, Nascer do Vale. Emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputada Ana Campagnolo. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relator deputado José Milton Schaeffer. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 17h09. Está encerrada a presente sessão. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Consulto, senhores líderes, se podemos fazer a votação em bloco da redação final das matérias que acabamos de aprovar na sessão anterior. Podia solicitar destaque em algumas que votará contrária? Sim. Faça o registro na sequência. Depois das votações, Vossa Excelência pode fazer o destaque das que teve voto contrário. Votação da redação final do projeto de lei 363/2024, projeto de lei 382/2024, projeto de resolução 10/2024, projeto de lei 371/2024, projeto de lei 378/2024, projeto de lei 390/2024, projeto de lei 402/2024, projeto de lei 404/2024, projeto de lei 423/2021,
Projeto de Lei 380/2023, Projeto de Lei 56/2024, Projeto de Lei 133/2024, Projeto de Lei 169/2024. Em votação para manifestação de voto, com a palavra o deputado Marquito. Eu queria manifestar contrário ao 371. Obrigado. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Com o registro de votação contrária, deputado Marquito. Restante da matéria aprovado por unanimidade e esta matéria por maioria. Pedidos de informação. Pedido de informação 158, autor deputado Marcos da Rosa, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da revitalização da rodovia CC 409 em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 159, autoria do deputada Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca dos serviços de limpeza no prédio central da referida secretaria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 160, autoria do deputado Nilson Berlanda, solicitando ao secretário de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa informações acerca da tramitação do processo SJC 61796/2019 em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 161, autor deputado Tiago Zilli, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca das obras de pavimentação com asfalto da rodovia CC 108 em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 162, autor deputado Dr. Vicente Caro Preso, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do incidente relacionado à merenda escolar na Escola de Educação Básica Tereza Ramos em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 163, autor deputado Marcos da Rosa, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca dos pontos de recarga para carros elétricos no estado de Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 164, autor deputado Marquito, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do artesanato catarinense, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 165, autor deputado José Milton Schaeffer, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca das obras em andamento na rodovia C68, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 166, autoria da deputada Ana Campagnolo, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do caso da conduta inadequada de um professor da Escola de Educação Básica Anita Garibaldi, localizado no município de Itapema, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 184 a 191, autores deputado Matheus Cadorim, Emerson Stein, Sargento Lima, Gessé Lopes, delegado Egídio e Camilo Martins, manifestando aplausos a diversos policiais militares por ato de bravura, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 192, autor deputado Nilson Berlanda, manifestando apelo ao presidente do Senado Federal que envie esforços à aprovação do projeto de lei 410/2022, que altera a lei número 9.503 de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, para extinguir a prévia autorização exigida para a modificação de veículo, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 193, autor deputado Padre Pedro Balseira, manifestando apelo ao excelentíssimo senhor presidente da República, que empreende esforços para assegurar a manutenção e fortalecimento da Fundacentro, dada a sua importância para a segurança e saúde no trabalho, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Moção 194, autor deputado Padre Pedro Baldiceira, manifestando apelo ao superintendente adjunto da Receita Federal do Brasil, da 9ª Região Fiscal, para empreender esforços visando a reabertura da agência da Receita Federal do Brasil no município de São Miguel do Oeste, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 195, autor deputado Padre Pedro Baldiceira, manifestando apelo ao superintendente adjunto da Receita Federal do Brasil, da 9ª Região Fiscal, que empreenda esforços para a manutenção das atividades da Agência da Receita Federal do Brasil no município de Araranguá, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 196, autor deputada Luciane Carminati, manifestando apoio para a manutenção da ELASE na sua atual sede, localizada no município de Florianópolis, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 197, autor deputado Tiago Zilli, manifestando apelo ao superintendente do DENIT do Estado de Santa Catarina para que empreenda esforços para a conclusão da pavimentação da rodovia BR-285 na Serra da Rocinha, localizada no município de Timbé do Sul, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 198, autor deputado Marquito, manifestando apelo à ministra de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, para que empreenda esforços para garantir a previsão orçamentária para a realização de concurso e realização efetiva do concurso para a Fundacentro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 199, autor deputado Silvio Zancanaro, manifestando apelo ao senhor ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar para que flexibilize o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 200, autor deputado Wilson Berlanda, manifestando apelo ao ministro da Infraestrutura para que empreenda esforços visando a ampliação da ponte sobre o rio Ponte Serrada, localizada na rodovia BR-280, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 201, autor deputado Camilo Martins, manifestando apelo ao governador do Estado e ao secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, para empreenderem esforços para viabilizar a adequação dos prazos impostos pela portaria 1111, de 13 de março de 2024, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 202, autor deputado Lunelli, manifestando apelo ao ministro da Saúde, ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense em Brasília, ao governador do Estado de Santa Catarina e ao secretário de Estado da Saúde para serem envidados os esforços necessários pelo governo federal para que o Hospital Santo Antônio do município de Blumenau obtenha autorização para a habilitação de novos serviços para a realização de transplantes de órgãos e tecidos no Estado, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 203, autor deputado Lunelli, manifestando apelo ao presidente da Câmara dos Deputados e ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense para que o projeto de decreto legislativo de sustação de atos normativos do Poder Executivo, PDC 340, de 30 de março de 2016, que susta portarias números 844/2012 e 2132/2013, que estabelecem limites quantitativos para o cadastramento de novos doadores voluntários de medula óssea no país, tramite com celeridade e seja, ao final, aprovado no plenário, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 204, autor deputado Lunelli, manifestando apelo ao ministro da Saúde, ao secretário de Atenção Especializada à Saúde, ao coordenador-geral do Sistema Nacional de Transplantes, ao diretor-geral do Instituto Nacional de Câncer e ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, pelo aumento da distribuição de cota anual para o cadastro de novos doadores voluntários de medula óssea no Estado, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações de números 601 a 637. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Antes de ouvir os deputados inscritos em explicações pessoais, esta presidência
Passamos diretamente às explicações pessoais pelo adiantado da hora e temos deputado Lunelli, único inscrito para falar em explicações pessoais, não havendo mais oradores inscritos para usar a palavra nesta sessão. Esta presidência encerra a presente sessão, antes convocando outra ordinária conforme o calendário especial para amanhã às 10 horas. Está encerrada a presente sessão.